Boa noite a todo mundo que está assistindo no Pet. Eu prometo ser o mais resumidamente breve possível aqui o vídeo. Não coloquei música, eu ia colocar alguma música para deixar aquele clima mais animado, mas eu vi que não ia dar certo, porque a música ia tampar minha voz, enfim. Em relação à salinha do Pet, estava com um problema de criar, fazer um mecanismo que pudesse ter uma organização, né, de todas as atividades, para essas atividades estarem no computador do pet, mesmo elas estando na internet, seria interessante se elas estivessem no computador do pet. Então eu criei esse sistema, não é nem sistema, é uma coisa bem básica de pasta, de Word, que é o seguinte: aqui eu tenho todos os anos, né, 2012, 13, 14. Eu vou escolher um ano, por exemplo, 15, 2015. Aqui eu vou ter cinco abas, cinco né, tópicos aqui, cinco, que seria o seguinte, que são as atas das reuniões, atividades em detalhes por mês, membros, a relação das atas e as relações das atividades. Relação das atividades. O que é isso? O que é toda essa bagunça aqui? É o seguinte, por exemplo, eu vou em atividades em detalhes por mês, atividades em detalhes por mês. E eu tenho aqui abril, né, todos os meses aqui do ano, e eu vou, por exemplo, escolher um mês, abril. E aqui tem todas as atividades em detalhes. Você, por exemplo, Sudeste Pet, que teve mais nesse ano, nesse mês? Visa Técnica Alpetar, não, a Feira de Profissões da Uniexpo. E tá tudo aqui, então, é organizado por mês. Então seria agosto, por exemplo, em junho eu tive a primeira feira de profissões da Puríssimo. Em agosto, se eu não me engano, foi universitário por um dia, teve também, bom, enfim. E o posteriormente, pra gente colocando, né? Em outubro, setembro. Só que se por acaso a pessoa não quiser ver por mês tão detalhadamente assim, a gente vai em relação das atividades. E aqui nessa relação das atividades, a gente tem tudo aqui, ó. A gente já tem tudo que foi feito, organizado aqui e por mês e dia. Então a pessoa vem aqui e fala: Sudeste Pet, visita técnica, capacitação de professores no Parque do Varvito. Gostei disso. Eu vou ver o mais detalhado. Daí eu vou lá no detalhado e abro com foto, com referência, né? E, e tudo mais. E, e é o seguinte, e aqui tem. Eu peguei todas as informações da onde? Da, do e-mail do Pet. E nesse mesmo. No e-mail do Pet, do blog, claro. E nesse mesmo e-mail, eu também peguei o das atas também, que eu acho interessante colocar. Talvez seja o principal, né? Mas seria atas das reuniões, então estaria aqui, todas as atas. Eu vi uns problemas, eu não sei se. Eu acho que fui eu que garimpei errado. Eu não sei se. No e-mail lá. Por exemplo, eu achei duas atas primeiras para 2015. E então tem umas datas faltando. Mas eu acho que eu procurei errado. Foi uma coisa bem rápida mesmo que eu fiz. E eu montei, tipo, aqui, relação das datas também. Aquele mesmo esquema. Você olha o título, né, data, o mês, o dia, pronto. Daí é só você, se quiser mais detalhes, data, entra na ata e vê quem estava na reunião, quem não estava, o que aconteceu, o que a gente falou, o que a gente conversou. E isso vai ser feito para todos os anos. Todos os anos, né? 12, 13, 14, 15. Então aqui eu tenho. E aqui eu tenho um membro. Eu pensei o seguinte: a gente coloca. Ai, desculpa. Perdão. Pronto. O que vocês acham de fazer? É o seguinte: a descrição de cada membro com foto e as suas visões políticas, seus ídolos, seus hobbies. Pra quê? Pra gente conhecer quem eram os membros do PET em 2015. Bolsista, não bolsista, voluntário, não voluntário. Por quê? Você fica sabendo. Alguém que tá em 2015 vai saber. Perdão, meu pai tava passando aqui. Vai achar que eu sou louco, enfim. Voltando, alguém que está em 2020 vai
poder saber quem eram os membros do PET, né? Como é que eles se vestiam, o que eles pensavam, o que eles achavam da política, o que eles faziam para se divertir, mexiam no celular ou não. E a gente pode fazer também uma coisa que eu não sei se seria tão viável, mas um resgate histórico dos membros do PET passado. Não sei se seria interessante para o grupo, mas isso é uma coisa que não seria tão emergencial fazer. E umas outras ideias que eu tive, que não são emergenciais, assim, mas talvez seja legal para se pensar, que seria o seguinte: possíveis ideias, principais atividades mais relevantes de cada ano, tá aqui, né? Qual que foi a atividade relevante daquele ano? Colocar o planejamento de cada ano, que tem no SIGPET, acho interessante também. E uma coisa que eu até marquei de bege, porque é uma coisa bem chata, não sei se é legal, mas foi uma ideia: estatística da caixinha do PET. Será que o PET foi todo o ano que ele foi um mar de prosperidade? Ou teve anos que ele teve crise? Enfim, são só coisas mesmo para jogar. Isso seria na parte histórica, mas isso a gente pode conversar mais a fundo. Mas qual é o principal? O que é o principal aqui? O principal é: você entra aqui e você vai montando, né? Por exemplo, a ata, você vem na salinha do PET e só coloca a ata. E eu fiz até isso aqui, chamado 5 passos simples, que é só para ter um guiazinho, para a gente não ficar perdido quando for fazer, colocar no computador. Então seria 5 passos, bem simples, para você colocar nesse sisteminha aqui. Daí pronto, ó, está tudo certo, tenha um bom dia. É só você fazer esses 5 passos e sua atividade vai estar no computador do PET. Então, montando isso e seguindo isso, em questão de pouco tempo, já vai estar tudo organizado, né, por mês, com detalhes. É uma coisa assim, bem simples, mas eu acho que quando você for procurar atividade no PET, você vai saber: opa, olha, então é isso que o PET está fazendo, é isso que o PET de 2015 fez, o que aquele membro fez ou não fez. E outras ideias são colocar relação de livro, enfim. Eu só joguei mesmo. Eu vou transportar todos esses arquivos aqui, tudo que foi montado aqui, e colocar no computador do PET. Eu só queria perguntar a opinião de vocês, o que vocês acham, se é isso mesmo que você estava pensando na organização. E qualquer coisa vocês me avisam, ou no Facebook ou no grupo do PET, tá bom? Bom, gente, boa noite. Desculpa atrapalhados no meio das suas pseudo-férias e tudo mais, mas isso foi mesmo pra falar. Boa noite, então. Vou desligar aqui.